Olá, Shalom, graça e paz, tudo bem? Que bom podermos estarmos aqui mais uma vez, né, nesse momento de reflexão com o Bispo Paulo. Estamos aqui para refletirmos juntos com a Palavra de Deus. Desde já eu quero dar já a minha saudação e boas-vindas àqueles que já estão se conectando, àqueles que estão no Facebook ou no Instagram. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e que nós possamos aqui compartilhar esses momentos tão importantes, né? Momentos de reflexão mesmo da Palavra de Deus. O Senhor tem nos permitido nesta noite podermos estar nos envolvendo. Estivemos aqui na segunda-feira, foi a nossa primeira transmissão dessa nova série, né? Reflexões, e estamos aqui hoje, quarta-feira. Eu sei que muitos irmãos hoje estão em suas igrejas, né? Estão já em suas congregações, alguns estão chegando, outros estão no meio da reunião, mas nós, como não temos nossa reunião presencial hoje e amanhã, então nós aproveitamos esse tempo para podermos estar aí. Já estão conosco aí a Rayane, Graça e Paz, Rayane, a Bispa Heloísa, outros que estarão chegando. Deus abençoe cada um de vocês abundantemente. Vocês que estão aí no Facebook, alguns já se conectando, então vai chamando os seus contatos, né? Você no Instagram, solta o seu aviãozinho e compartilha essa palavra maravilhosa que será ministrada hoje, né? Nessa noite. Deus vai trazer uma palavra profética, uma palavra de bênção, uma palavra de refrigério, uma palavra de consolo, talvez até uma palavra de exortação. Isso é muito bom, né? Quando somos exortados pelo Senhor. Essa exortação não é aquela pancadaria que muitas vezes as pessoas interpretam, né? É exortação, é pancada, a gente vai levar pancada. Não, é ensino, é ensinamento. Exortação nos dá ensino, nos promover ensinamento, e que essa noite seja uma noite em que Deus possa nos acrescentar através do ensino da sua palavra. Esse ano que nós começamos aí há um mês e pouco, né? Já passamos aí o primeiro mês, estamos no mês de fevereiro, vivenciando esses dias de Elias, né? Debaixo de uma atmosfera profética, vivendo uma atmosfera profética. Eu quero aqui dar um abraço e saudação a todos os irmãos que têm mantido, que têm alimentado debaixo dessa temática, né? Dias de Elias, vivendo uma atmosfera profética. Você que está na sua casa, atraindo essa atmosfera profética para a sua casa. Você que tem estado na sua congregação, pregando e vivenciando essa atmosfera profética. Nós estamos nos dias de Elias, né? Dias de desafios, são dias de muitos desafios, dias de lutas. Desde o início do ano nós estamos aqui falando sobre isso, nas nossas oportunidades, e eu tremi na base, né? Entre aspas aí, tremi nas bases, porque quando eu ouvi falar, meu apóstolo falou, olha, o tema profético desse ano 2021, ainda não tinha virado o ano, são dias de Elias, vivendo uma atmosfera profética. Eu tremi por dentro, né? Falei assim, dias de Elias foram dias notáveis pela manifestação da graça do Senhor. Foram dias tremendos de vitória, de desafios, de muita luta, e isso me deixou muito responsabilizado. Nós estamos sentindo a responsabilidade, o peso, né, desse tema que está sobre nós. Nós estamos debaixo dessa unção maravilhosa. Nossos apóstolos, bispos, pastores estão pregando nos seus púlpitos, né, nos púlpitos de suas congregações. Nossas igrejas têm ouvido se falar muito, ministrações poderosas que têm trazido um efeito extraordinário na vida de muitas famílias, muitos irmãos têm sido alcançados por esse tema desafiador. É um desafio, não é? É um desafio porque nos desafia a vivermos esse tempo, que não deixa de ser um tempo de restauração, um tempo de vida, um tempo de renovação. É uma oportunidade que Deus tem nos dado para que nós possamos nos alinhar, né? Alinhar a nossa conduta, alinhar a nossa
vida de um modo geral, né, porque são dias de desafios. Nós temos ouvido uma mensagem poderosa, mas também, queridos, do outro lado, a gente também tem ouvido muito o barulho, né, que os nossos inimigos estão fazendo. Às vezes até com a intenção de nos causar espanto, nos causar assombramentos. Mas nós estamos aí firmados na palavra do Senhor, né, porque nós confiamos no Senhor, nós estamos seguros com o Senhor, e peste nenhuma, assombração nenhuma entrará na nossa tenda, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, diz a palavra do Senhor, a sombra do Onipotente descansará. Essa guerra que está havendo aí no mundo inteiro, essa luta, né? Só se fala de Covid, agora a onda é vacinação, ainda bem que começou, mas a gente tem que orar ao Senhor para saber o que está por trás de tudo isso, para que o Senhor possa nos revelar, trazer entendimento, confirmação. A gente sabe que é o inimigo que está a cada dia tentando nos desarticular, tentando nos fazer parar, mas nós confiamos no Senhor. Seja bem-vinda aí, Andressa, querida Andressa, discípula, Camila Dias também, que acabaram de entrar aqui conosco no Instagram. Deus abençoe vocês, cada família aqui representada. O nosso adversário não tentará, ou aliás, ele tentará, mas não terá êxito, né, contra a igreja do Senhor, porque o Senhor é quem tem nos sustentado. E o inimigo, diz a palavra do Senhor, aqueles que estão confiantes, aqueles que estão no Senhor, aqueles que estão selecionados, separados pelo Senhor. Você é filho de Deus, você tem uma vida regrada, né, com a sua conduta, é uma conduta alinhada, sua performance, né, se alinha, você tem um perfilamento com a palavra de Deus. Então pode ter certeza, a Bíblia diz que o maligno de maneira nenhuma haverá de nos tocar, não vai tocar mesmo, não consegue. Maior é aquele que está em nós confiamos no Senhor. Nada haverá de se suceder conosco, se não for da inteira permissibilidade, da inteira permissão de Deus. Então o Senhor está conosco, Ele é a nossa vida, né, o nosso socorro, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nossa salvação, nosso refúgio, nosso esconderijo, né, está no Senhor, e nós confiamos no Senhor, nós confiamos exatamente naquele que pode todas as coisas, naquele que nos sustenta, naquele que é o nosso guia fiel, nosso sustentador, aquele que tem estado em cada momento, a cada instante, nos sustentando, nos dando graça, força para que possamos superar todas as barreiras, todas as dificuldades que essa vida possa nos proporcionar. Jesus, ele nos advertiu muito bem: no mundo tereis lutas e aflições, mas tende bom ânimo, né? Jesus disse: eu venci o mundo e vocês também haverão de vencer. Então vamos agarrar aí, né, no nosso socorro, que é o Senhor. Vamos nos firmar no Senhor, vamos andar conforme a diretriz ou as diretrizes do Senhor. Vamos viver na sua conduta, né, andando e nos deixando, né, dentro dessa grande condição de podermos estar vivenciando esses momentos tão importantes, que são os momentos, né, de nós estarmos na presença de Deus, na dependência do Senhor, nos conduzindo, né, pela sua infinita graça, pela sua palavra reveladora, essa palavra santa, maravilhosa, essa palavra gloriosa, uma palavra que nos traz vida, né? Então vamos continuar nessa dependência, vamos continuar abraçados, agarrados
nesse socorro tão eficiente que é o nosso Deus. Eu fico pensando que Elias, ele teve grandes desafios, a gente já sabe disso, e sem dúvida alguma foi um dos maiores profetas que o Senhor levantou naquela época, na época de Elias. A sua vida, a vida de Elias se constituiu de um notável exemplo que para nós é um exemplo maravilhoso. E como que Deus, na verdade, pode operar ao vermos a ação sobrenatural de Deus na vida de Elias. E como que Deus pode fazer na vida daqueles que se colocam em suas mãos. Você sabia disso? Se você se colocar nas mãos do Senhor, se você se posicionar e falar, Senhor, dirige a minha vida, você nem imagina o que Deus pode fazer contigo, o que Deus pode realizar através de você, como que você pode ser útil, né, para a glorificação, para a exaltação do nome do Senhor, assim como foi com Elias, né? Nós já conhecemos um pouco desse personagem tão importante que é Elias, que nós estamos falando nesse ano 2021. Dias de Elias, vivendo uma atmosfera profética. Esse tema que veio pela Embaixada de Israel. A gente sabe que Elias era um homem que, igualzinho a nós, sujeito às falhas, dificuldades, né? Tinha suas limitações humanas, naturais, natural de Gileade, foi contemporâneo de Acabe, que foi rei, Acasias também, e Josafá, e poucas informações nós temos a respeito da vida de Elias. Não existe uma riqueza de informações, uma grande gama de informações. Porém, nós temos algumas informações, e essas informações que temos, elas são de um preciosíssimo valor para nós, né? Quando Elias foi chamado por Deus num dos momentos mais críticos da história da nação de Israel. A gente está vivendo um momento crítico na nossa nação, no Brasil. Você já percebeu isso? Você já notou isso? Já observou isso? Que nós estamos vivendo um momento crítico, mundialmente falando, é um momento muito crítico, momento de crises, momento de pandemia, momentos de alvoroços, né? De rumores, momento de dores, momento em que muitas pessoas estão passando por grandes subtrações na sua vida pessoal, perda dos seus entes queridos, perda dos seus bens, e isso é um momento crítico. É um momento crítico, assim como era um momento crítico para Israel, quando Deus chama, levanta Elias. E Elias então teve que combater para defender a honra, defender o nome do Todo-Poderoso Deus. Ele combate contra o perverso rei Acabe e contra também todo aquele sistema religioso de sua época. Você já parou para mapear qual é a nossa guerra? Você já parou como igreja do Senhor para fazer um mapeamento? Está falando de crise? Ou você só está ouvindo falar de coronavírus e indo atrás, né, dessas falácias, indo atrás desses rumores? Você já parou para analisar que existe por trás de tudo isso, e com uma visão espiritual, nós podemos afirmar isso, dizer isso, né? Que por trás de toda essa crise que nós estamos andando, vivenciando, assim como no tempo dessa crise lá de Israel, quando Elias foi chamado, quando o povo estava deixando de cultuar a Deus por causa das direções erradas, Acabe, que conhecia o Senhor, havia se desviado dos propósitos de Deus, dos caminhos do Senhor, né? E estava ali voltado e levando o povo, influenciando o povo para adoração, para louvarem a um Deus chamado Baal, cultuando a Baal,
existia uma entidade espiritual grande, terrível, e o tempo era um tempo tenebroso, de desafio. Foi quando Elias então se levanta como mensageiro do Senhor. Eu quero até usar essa mesma forma, de maneira paralela, para dizer assim: olha, Deus precisa que homens como eu e você, como nós, nos levantemos nesse tempo de crise para sermos porta-voz de Deus, para sermos mensageiros do Senhor e alertar a nossa nação, alertar o povo, não somente do nosso bairro, da nossa cidade, mas de toda a nossa nação e, quem sabe, do mundo inteiro, né? Assim como Elias é levantado para poder ser mensageiro de Deus, porta-voz de Deus, profeta de Deus, com a responsabilidade de profetizar, para que o povo pudesse conhecer o que estava realmente por trás de todas aquelas coisas. Então Elias se levanta como mensageiro do Senhor, e ele então alerta aquela nação que estava sendo envolvida pelo engodo de Acabe, que estava também, por sua vez, contaminado com a crendice, com a afirmação religiosa da mulher que ele escolheu erradamente para se casar, que foi Jezabel. E Elias é destacado por sua coragem nesse tempo. O seu zelo para com Deus era muito grande, o Deus de Israel, e conhecido como profeta do fogo. E a gente sabe por que ele foi conhecido como profeta do fogo, porque ele tinha uma vida bastante simples, apesar de uma vida bastante simples. Ele se vestia de pelos, era a sua característica pessoal, pelos de camelos, e dispensava o conforto do cotidiano. Notável pelo seu exemplo, pelo seu testemunho, é assim que Deus chama pessoas assim, dessa estirpe, né? Deus chama pessoas dessa índole, pessoas notáveis por seu exemplo. E aí a gente tem que parar, né, diante dessa situação, falar assim: será que eu estou sendo notável pelo exemplo que eu estou dando, pelo exemplo de vida? Será que eu estou sendo notável pelas pessoas que estão ao meu redor, pela minha conduta reta, alinhada com Deus? Elias era um homem assim. Ele era notável pelo seu exemplo. E nós temos muito que aprender com a vida de Elias, esse grande servo de Deus, porque, na verdade, surgiu como um modelo naquela época, no meio das crises. A gente vai parar um pouquinho até para analisar o fato de Elias, agora nas mãos de Deus, que era o Senhor da honra. E o Senhor da honra, ele não menospreza o princípio da honra, que lhe é muito peculiar, né? Ele é Senhor da honra, e ele venera, ele ama, ele gosta de encontrar homens e mulheres que também o honram, ou honra. E ele encontra Elias, um homem de honra, um homem notável por seu exemplo. Querido, que bom, né? Nós podemos sermos encontrados por Deus como homens ou mulheres de honra. Homens que velam e que se alinham com honra diante de um Deus de honra. Deus honrou Elias em razão da sua honra. Ele honrou o Senhor. Consequentemente, Deus honrou. Quando o Senhor, quando Elias, né, ele ora ao Senhor, e o Senhor confirma, quando Elias libera aquela palavra que não iria chover durante 3 anos e meio, e ele fala aquilo para Acabe, Elias estava debaixo de submissão, temor a Deus, estava debaixo de princípios de honra, e o Senhor então honra a palavra do profeta. O profeta de honra falou que não iria chover durante 3 anos e meio, e Deus então ratifica, Deus então confirma a palavra do profeta, porque o profeta de Deus fala segundo aquilo que está debaixo
dos princípios de Deus. Deus honrou Elias por não fazer chover, conforme Elias havia dito a Acabe, não vai chover durante 3 anos e meio. Está lá em 1 Reis 17. É um texto muito lido nesse ano. Estamos estudando a vida de Elias, a vida dele dentro do seu comportamento como pessoa, como homem, como profeta de Deus, um homem espiritual. Nós temos usado muito o livro de Reis, né, 1ª e 2ª Reis, mais especialmente 1ª Reis, que tem sido um texto ou um livro fundamental para que nós possamos conhecer esse homem chamado Elias, um profeta nas mãos de Deus, e o Senhor o honra. Quer ver outra vez quando Deus também o honra? Quando ele faz ressuscitar o filho daquela viúva, quando ele vai àquela cidade, né, e aquela viúva que havia lhe dado, só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e o Senhor então fala, Elias, né, fala para ela, fala assim, ó, vai lá e faz um bolo para mim. Ela vai e obedece, ela reconhece a voz do profeta como voz de autoridade. A maior coisa que tem em relação à nossa vida é quando nós temos o privilégio e sabemos discernir a voz de Deus através da voz de um profeta. Porque Deus ainda usa desse recurso de falar através da boca de seus profetas nesse tempo. Para seu conhecimento, você está ouvindo, através dessa live, um profeta de Deus. E Deus está falando para você. É muito importante que você possa entender, assim como foi importante para aquela viúva, quando ela entende que era a voz do profeta de Deus. E aí ela vai e faz o bolo, e entrega conforme o profeta havia lhe dito. Interessante que a submissão daquela mulher foi de tão grande envergadura que ela incondicionalmente, porque ela só tinha aquele pouquinho de farinha e aquele pouquinho de azeite, ela fala assim, só tem um pouquinho, eu vou comer, eu e meu filho, vou fazer alguma coisa para eu e meu filho comer, e depois nós vamos morrer, porque não tem mais comida, não tem mais comida na nossa despensa, não tem mais comida em Israel, a terra não produz. Mas mesmo assim, ela ouvindo a voz do profeta, ela vai, obedece a voz, na verdade, de Deus. Porque o profeta, nas mãos de Deus, ele vai falar segundo o coração de Deus. Pensa nisso, querido. E sinta a responsabilidade quando você ouvir Deus falar através de um profeta. Sinta o peso da responsabilidade, porque ali poderá estar sendo decidido a sua felicidade ou a sua infelicidade. Você acha que aquela mulher ela foi infeliz em obedecer a voz do profeta? Não. Se você acha que sim, você errou. Né? Você está enganado, porque ela foi feliz em se submeter à orientação do profeta. Quando o profeta, nas mãos de Deus, ele fala debaixo da unção de Deus. E então aquela mulher entendeu, olha, o profeta Elias, que ela já o conhecia de algum momento, está falando, e é Deus que está falando através dele. E ela vai, pega a última porção de farinha, a última porção de azeite, e faz exatamente como o profeta havia lhe mandado. Ela faz o bolo e leva para o profeta, se submetendo às consequências, porque, como eu disse, era a última porção. Mas quando a gente sai do natural e nos colocamos a viver numa atmosfera profética, e nessa noite você está debaixo de uma atmosfera profética, Deus tem entrado através desse receptor, seu celular ou sua televisão, seu aparelho, receptor, não é? Na sua casa, na sua vida, e você está debaixo de uma atmosfera profética. Então fique atento ao que Deus está falando, assim como aquela viúva ficou atenta, interpretando e entendendo perfeitamente, claramente, que Deus estava falando através de Elias. Ela faz o bolo, está aqui o profeta, olha, aqui o bolo, com a última porção de farinha,
a última gota de azeite, que seria para mim, para o meu filho, mas conforme Deus está mandando, ela renunciou tudo. E ela coloca tudo que tinha, submetendo a Deus. E Deus honra Elias. Porque Elias era um profeta nas mãos de Deus. Era um profeta de honra. E ele estava servindo a um Deus de honra. E logo em seguida desse episódio, olha só a recompensa. O profeta libera uma palavra para ela, fala assim, olha, pega todas as suas botijas, enche de azeite. Ela não sabe de onde saiu tanto azeite. Traga todas as suas vasilhas, porque nunca faltará azeite nem farinha na sua casa. Ela que não tinha nada, agora ela tinha azeite e farinha em abundância. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua casa em nome de Jesus. Se você realmente é uma mulher, um homem de honra e entende a voz profética. Eu quero liberar uma palavra de libertação em nome de Jesus, com boca de profeta, com coração de profeta de honra. Na postura de um profeta de honra. Quem sou eu para me comparar a Elias? Eu sou Paulo, dessa geração, mas que o Senhor tem levantado como profeta para abençoar, para trazer uma palavra de vida, para trazer uma palavra abençoadora, e eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a sua casa nesta noite. Se o seu coração estiver alinhado com o Senhor, se você tem feito esforço para andar segundo os princípios da palavra de Deus, certamente que se você não estiver nessa posição, que ele não adianta, assim como muitas pessoas às vezes entram em desalinho, né? Sai da direção, perde o foco da bênção, entram por caminhos designados pelo seu próprio coração e não dão vazão, não dão lugar, espaço no seu coração a palavra de orientação de Deus, que é a palavra de vida. E nessa oportunidade Deus tem lhe proporcionado um tempo para a vida, mas é necessário que você entenda isso. Se você não está disposto a andar segundo os princípios da palavra do Senhor, em obediência, em submissão, não adianta contar com as bênçãos de Deus, porque Deus não é um Deus que se contradiz. Aquela mulher, ela se colocou alinhada segundo o princípio da obediência, submissão, obediência, e ela entendeu que Deus estava lhe falando. Consequentemente, ela teve uma ação sobrenatural causada por aquela atmosfera profética, debaixo da unção de Elias que estava ali. E Elias então libera uma palavra sobre ela. Fala assim, nunca faltará azeite sobre sua casa, nunca faltará farinha na sua casa. Pode pegar toda a sua botija e você vai ver que não vai faltar. Eu não quero fazer aqui a exposição do que isso nos leva a pensar, mas concluindo dizendo o seguinte, eu acho que aquela mulher que estava com tão pouco, praticamente nada, ela acabou vivendo, se sustentando seu filho do azeite da farinha que se multiplicou na sua casa, porque é assim que Deus faz. Mais tarde um pouquinho, aquela mulher tem o seu filho morto, seu filho faleceu, a mesma mulher da farinha e do azeite, mas ela se encontra de novo com Elias, e ela expõe Elias o que havia acontecido. Como é que vai? O profeta pergunta, como é que vai você, a sua casa? Como é que está? Ah, meu filho morreu, faleceu, está lá dentro da minha casa, falecido, está imóvel, totalmente falecido, havia morrido o filho dela. Querido, mas o profeta entra no quarto onde aquele menino estava, e ali debaixo da mesma atmosfera profética que aquela casa estava resguardando, ele ali invoca o Senhor, se deita sobre o corpo daquele menino
E ali ele proclama, ele clama ao Senhor. E o Senhor então ressuscita aquele menino, e ele pega aquele garoto e devolve vivo aquela mulher. Quando nós estamos debaixo de uma atmosfera profética, querido, milagres acontecem, a farinha é multiplicada, o azeite é multiplicado, nós temos ressurreição na nossa casa, nós temos promoção de vida, e em nome de Jesus, se você é um canal de Deus para que a sua casa esteja debaixo dessa atmosfera profética, através de você, que é um homem, uma mulher de honra, que serve a um Deus de honra, em nome de Jesus, que seja proclamado uma atmosfera para a realização do sobrenatural, que haja multiplicação de alimentos, que haja multiplicação dos recursos naturais, que haja ressurreição na sua vida, na vida da sua família, vidas sejam ressurgidas, tanto no âmbito material, físico, como também no espiritual, para a glória do Senhor. Haja sim essa atmosfera profética de milagres, de acontecimentos sobrenaturais na sua casa, em nome de Jesus. Deus honrou o profeta Elias na ocasião da multiplicação daquela farinha e daquele azeite. Deus honrou o profeta dele quando ele se depara também com o falecimento daquele menino, filho daquela mulher. Mas Deus honra também Elias quando Elias está diante do povo. Quando, naquele momento em que o povo reconhece, pelo milagre, o fogo desce sobre o altar. Por isso que Elias era conhecido como profeta do fogo. Os olhos daquelas pessoas, da multidão de pessoas, dos profetas de Baal, que estavam ali na expectativa, saber se o Deus de Elias iria realmente agir. Deus honrou a Elias quando realmente o fogo de Deus desce sobre aquele altar, encharcado de água, cercado por água, a oferta molhada, mas o fogo de Deus desce, e aquelas pessoas ali, elas ficam surpresas, porque o que eles, na verdade, eu acredito até que eles já até esperavam isso, porque muitos ali conheciam o Deus de Elias, o próprio Acabe, que sabia quem era o Deus de Elias, os próprios profetas de Baal, muitos profetas de Deus que se apostataram e passaram para o lado de Baal, já sabiam, vai acontecer alguma coisa. Quando eles não viram nada acontecer, porque Baal não fez nada, eles tiveram a oportunidade de ver o Deus de Elias agindo com honra, e o fogo de Deus desceu, e eles então exaltaram, glorificaram, bendizeram o nome do Deus de Elias, o Deus de Israel. Deus honrou o profeta. Mais uma vez, Obadias disse: Deus pode te esconder, Acabe, pode te esconder, e Acabe me mataria. Era Deus honrando o profeta Elias. Porque Deus escondeu, de certa forma, permitiu que Acabe fosse retirado, mas se ele não fosse escondido, ficasse exposto, Deus haveria de providenciar uma outra forma, porque Deus honrou a Elias. Mas isto é honra. Está lá em 1 Reis 18, versículo 7 ao 12º versículo, E Deus honrou após a sua partida. Quando alguém perguntou, algumas pessoas perguntaram: onde está o Deus de Elias? Cadê o Deus de Elias? E aí nós vamos ver em 2 Reis 2,14 esse clamor, porque Deus sempre vem em favor e honrar, defender, proteger seus profetas. Você está protegido. Se é um homem de Deus, se é mulher de Deus, se é um homem de honra, uma mulher de honra, você está guardado pelo Senhor. Deus vai te honrar. Deus vai restituir você com honra. Se você honra Deus, Deus vai restituir você com honra. Todo profeta que está nas mãos de Deus é um homem de oração. Lembre-se disso. Elias era um homem que orava. E o crente, o homem, a mulher, o servo de Deus, se quer alcançar vitória,
precisa estar vivendo uma vida de oração. Elias orava, o Senhor lhe abençoava, ele prosperava, assim como é conosco também, assim como vai ser com você também. Eu vi hoje uma postagem, né? Assim, as pregações do tempo passado, desse tempo de hoje. O Senhor vai te dar vitória, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te prosperar, o Senhor vai te enriquecer, enfim. E do outro lado, as mensagens do tempo antigo. Olha, se arrependa dos seus pecados, se converta dos seus maus caminhos. Eu fiquei olhando aquela postagem e falei assim, quem postou essa postagem não está se referindo a mim. Eu, tanto no tempo passado como no tempo de hoje, e homens de Deus, profetas de Deus, têm compromisso com a verdade, vai falar assim, Deus vai te abençoar, como nós estamos dizendo aqui para você. O Senhor vai te dar vitória. Mas a palavra do Senhor diz, se obedecer ao Senhor, se você se posicionar como Deus quer que você fique, como Deus quer que você se posicione ou fique posicionado. Deus não vai derramar da graça dele para te dar prosperidade, né? E aí fica a indagação para que muitas pessoas possam refletir a respeito do que é prosperidade, porque muitas vezes fazem conceituam errado prosperidade. Prosperidade nem sempre é ter muito dinheiro, não. Prosperidade, vitória, nem sempre é ter muita riqueza, não. Prosperidade, vitória, bênção, nem sempre é ter as contas, né, bancárias abarrotadas de dinheiro, não. Tem pessoas aí que não estão com as contas abarrotadas de dinheiro, estão sendo muito mais abençoadas do que as pessoas que têm essas contas recheadas, rechonchudas, né, de dinheiro. Tem pessoas aí que estão morando num casebrezinho simples e são muito mais abençoados do que pessoas que moram em palácios. E aí fica a indagação para que você procure saber, porque a palavra do Senhor diz diferente. Se me honrares, se obedeceres, aí o Senhor vem com promessas. É bom que você leia o capítulo 28 de Deuteronômio, para que você possa ver as bênçãos do Senhor como uma consequência. A prosperidade que Deus dá, que aí é prosperidade de verdade. A prosperidade que Deus dá ao homem e à mulher que obedece a Ele. Então, bênçãos e prosperidade está ligado a uma condição de obedecer o Senhor, de honrar o Senhor. Elias orava, era um homem que era notável pelo seu testemunho, assim como eu e você. Se nós buscarmos ao Senhor, se nós orarmos ao Senhor, se nós clamarmos a Deus, se nós nos mantermos alinhados, obedientes, submissos à sua palavra, se formos obedientes ao Senhor, então o Senhor fará com que nós possamos alcançar vitórias e bênçãos. Elias era vitorioso porque ele orava e ele tinha uma conduta de honra, de um homem de honra, abençoado, era próspero espiritualmente. Sua vida de oração era uma chave, assim como pode ser uma chave para nós desse tempo, se nós orarmos ao Senhor. A palavra do Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis, conforme nós ministramos aqui na segunda-feira, nesse horário, às 8 horas da noite, não é? Nossa primeira live dessa série sobre reflexões, né, de reflexões. Então, Elias leva o filho da viúva e clama a Deus em seu quarto, ele ora a Deus. Isso merece uma reflexão. Nosso quarto deve ser um lugar de oração, um altar de oração, um lugar de intimidade com Deus. Nós precisamos, de maneira nenhuma, podemos esquecer de estarmos buscando, clamando, orando, buscando intensamente ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz, se nós buscarmos a Ele de todo o nosso coração, e a recomendação de Deus é que nós devemos buscá-lo enquanto nós podemos encontrá-lo, invocar enquanto Ele está perto.
Então Elias aproveita a oportunidade diante daquele desafio e ele ora. E o Senhor então lhe responde a oração, fazendo com que aquele menino que estava morto viesse a ressuscitar. E ele ressuscitou. Se você orar ao Senhor diante dos seus desafios, se você buscar o Senhor de todo o seu coração, o Senhor também vai lhe ouvir. Esse privilégio não era um privilégio só estendido à vida de Elias, o profeta. Não é um privilégio só meu, não é um privilégio só seu. É um privilégio de todo homem, de toda mulher, que orar ao Senhor, que buscar a Deus de todo o seu coração. Então busque a Deus de todo o seu coração. Faça do seu quarto um lugar da oração, um altar, um lugar de intimidade com Deus. Nós vamos ver uma outra situação em que Elias orou e o fogo do céu desceu, lá em 1 Reis 18, 42 e 46. Ele ora e faz chover, e no capítulo 18, ainda 36 e 39, ao versículo 39, diz que ele ora e fogo do céu desceu mesmo. E no capítulo 18, 42 a 46, diz que ele ora, e aí o Senhor manda chuva, depois de 3 anos e meio sem chuva, mas ele vê um sinalzinho do tamanho da mão de um homem, uma nuvem, e ele manda Acabe correr, e Deus dá velocidade a Elias maior do que a velocidade dos cavalos de Acabe. Glória a Deus, olha a ação sobrenatural aí, para fugir da grande e impetuosa chuva, porque era um feito extraordinário, e as pessoas ficaram espantadas. Acabe ouve Elias dizer, olha, Elias fala para Acabe, corre, bota a velocidade aí na sua carruagem, porque vai chover muito. Se você não quiser ficar atolado na lama no meio do caminho, corre. Mas Elias teve velocidade, porque Deus deu a ele velocidade muito maior do que os cavalos de Acabe. E ele chega na cidade para se resguardar. Olha Deus honrando o profeta de novo aí, gente. Olha Deus trazendo cumprimento ao clamor, à oração do profeta, que era um profeta de Deus, um profeta de honra. É importante nós observarmos essas últimas orações de Elias, porque na primeira Deus o ouviu rapidamente. Na segunda teve que orar 7 vezes. Pense nisso. Talvez você está orando a primeira vez e já quer desistir. Talvez já esteja até murmurando, eu oro, o Senhor não me atendeu ainda. Às vezes nós queremos as coisas de Deus muito de imediato, não é? Queremos as coisas muito rápido. Passamos às vezes um tempo inteiro esquecidos de Deus, esquecidos do clamor, da oração, do nosso lugar de oração. Quando a coisa aperta, a gente quer orar ao Senhor, e pela primeira vez que a gente ora, uma oração às vezes de choro, de agonia, de temor, né, de lamúria, aí a gente já quer que Deus nos ouve logo no mesmo instante que a gente ora. A oração, querido, nos torna dependentes do Senhor. E repita isso quantas vezes você quiser. A oração nos torna dependentes do Senhor. Elias sabia o quanto ele era dependente de Deus. Ele sabia o quanto ele dependia de orar, porque ele precisava de respostas, ele precisava da ação sobrenatural, do agir de Deus. Então, se você está precisando de resposta, você precisa da intervenção do Senhor nas suas causas, você precisa da intervenção do Senhor para que Deus possa agir sobrenaturalmente. Mantenha-se debaixo dessa atmosfera profética. Diante dos seus desafios, ore ao Senhor, entregue ao Senhor, através da oração, lançando sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Você é profeta de Deus, está diante de desafios, as pessoas, as circunstâncias estão te desafiando. Olha, eu quero te dizer uma coisa, todo profeta que está nas mãos de Deus vai sofrer crises. Você pode sofrer crises. Como profeta de Deus,
Não obstante aos portentos realizados por Elias, o mesmo teve que passar por situações de crises, e foram crises profundas, e tais experiências passam todos aqueles que têm um chamado de Deus e uma missão a cumprir. Está se falando de mim, talvez esteja se falando de você, e certamente está falando de você, meu irmão, minha irmã, que tem um chamado de Deus. Você que tem um ministério, Deus tem te chamado para um trabalho, um serviço ministerial, para ser profeta, para ser boca de Deus para essa geração. Você tem um chamado de Deus, uma missão a cumprir. Vamos olhar para Moisés um pouquinho, lá em Números 11, 15. Olha o chamado que Deus tinha para Moisés, de resgatar, de livrar o povo da escravidão do Egito. Olha as crises, olha as circunstâncias, olha os desafios que Moisés teve que enfrentar, até que ele sai do Egito, atravessa o mar, né? A pés enxutos, o Senhor abre o mar, eles passam, ele atravessa o deserto, uma luta constante para conter os ânimos daquele povo rebelde, aquele povo que não sabia realmente ter uma conduta como Deus queria que eles tivessem, em obediência. Muitos morreram. Olha os desafios de Moisés, olha a crise na liderança de Moisés. Olha para Paulo como apóstolo e como profeta de Deus, porque todo apóstolo é profeta de Deus. Olha a situação de Davi, diante do seu chamado para reinar, mas até depois da sua convicção do seu chamado, da sua unção, propriamente dita ali por Samuel, profeta. Olha como as coisas se avolumam para Davi, tendo que enfrentar o rei Saul, fugindo algumas vezes nas cavernas, né? Se colocando no campo para fugir das espadas dos exércitos de Saul. Querido, vejamos as crises desse profeta Elias, sua fuga de Jezabel, seu desejo de morrer, lembra disso? Seu cansaço e o sono, sua determinação em continuar dormindo. Ele, por causa da crise, abatido, né, sendo bombardeado na sua natureza, como homem natural que era, e nós não somos diferentes disso. Talvez eu esteja falando por algumas pessoas que estejam sendo bombardeados na sua natureza humana. Talvez esteja assim, eu não aguento mais, eu não vou prosseguir, eu vou dormir, eu vou me entregar à morte, assim como Elias falou. Eu não consigo mais, vou dormir por aqui mesmo. Leia lá em 1 Reis 19, você vai encontrar todos esses sinais na crise no interior do homem chamado Elias. Agora uma coisa é a seguinte, você está preparado para enfrentar essas crises? Elias passou por essas crises, mas ele venceu. Sabe por que ele venceu? Ele estava nas mãos de Deus, onde nós também devemos estar. Lembre-se, nas mãos de Deus, tudo é mais fácil. Não queira sair das mãos de Deus. Não queira deixar a sua cobertura, não queira sair debaixo da cobertura das mãos de Deus. Esteja protegido pelas sublimes, pelas poderosas, pelas fortes mãos de Deus. Foi por isso que Elias venceu as suas crises, e ele suporta as suas crises. Todo profeta nas mãos de Deus tem a proteção e a provisão de Deus. Como é maravilhoso pensar nisso, sabermos nisso, sabermos que Deus não nos abandona quando nós estamos vivendo as nossas crises, sabermos que quando o homem se coloca nas mãos do Todo-Poderoso, ele tem suas necessidades atendidas e a proteção divina. Querido, viver debaixo dessa atmosfera profética é a coisa mais maravilhosa, porque Deus vai agir sobrenaturalmente sempre, quando nós clamarmos, quando nós buscarmos a Deus.
Deus escondeu Elias, Deus proveu as necessidades de Elias, coisas tremendas o Senhor fez alimentando o profeta, ordenando até que corvos fossem levar a comida até ele. Deus alimentou o profeta usando uma viúva pobre que não tinha nada, mas Deus usou aquela mulher da provisão, a única que ela tinha. Claro que ela também foi ricamente abençoada, mas era Deus usando, provando ela. Sabe que Deus está lhe propondo agora oportunidades para te usar, fazer prova, saber se você está realmente disposto a obedecê-lo, saber se você está, mesmo diante das ameaças, mas se você está definidamente aliançado com ele, assim como foi a prova daquela viúva, para socorrer o profeta. Mas aquele socorro que ela se dispõe a fazer obedientemente era uma prova para ela, e ela foi aprovada ao alimentar o profeta. Deus alimentou o profeta também usando um ser angelical. Glória a Deus. Deus move os céus e a terra para atender os seus profetas, porque Deus é um homem, é um Deus de honra, e todo homem de honra, toda mulher de honra, todo profeta de honra recebe a honra de Deus quando vem o socorro do Senhor em nossa direção. 1 Reis 19, 5, 6 e 7, você vai ver a provisão de Deus através de um ser angelical. Deus tem seus meios, queridos, de agir em favor dos seus filhos, e isso merece uma reflexão da nossa parte. Quando nossos recursos se esgotam, Deus abre o seu bom tesouro, o céu, para nós. Então, não tenhas medo, não temas. Meu irmão, minha irmã, homem, mulher, faça como Elias, fique nas mãos de Deus, na dependência da ação sobrenatural, e viva intensamente nesta atmosfera profética, profetizando ousadamente e recebendo toda a provisão, para que o seu chamado, para que o seu ministério, para que a sua missão possa ser desincumbida para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. E em nome de Jesus, Pai amado, nós chegamos diante de Ti, ó Deus, na autoridade do Teu Espírito Santo, movido pela Tua palavra, Senhor, para sermos porta-voz, a voz profética, Senhor, para todos esses que estão conosco, aqueles que estarão, Senhor, ao alcance, que serão alcançados, Senhor, por esta palavra. Senhor, nós liberamos, Senhor, ó Deus, o espírito de entendimento, para que corações sejam, Senhor, abertos, Senhor, mentes sejam abertas para entender essa palavra. E, Senhor, uma vez essa palavra entendida, corações se derretam diante de Ti e clamem a Ti. E nós oramos, ó Pai, age, Senhor, sobrenaturalmente sobre a vida dessas famílias aqui representadas, sobre a vida, Senhor, desta casa, sobre a vida, Senhor, destas pessoas. Senhor, Tu conhece a necessidade, Tu conhece o clamor de cada uma dessas pessoas. Nós oramos e profetizamos a vitória, Senhor, a vitória que é consequente de uma vida, Senhor, de obediência a Ti, ó Deus, a Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Receba aí esta palavra profética, essa liberação profética sobre a sua casa. Libere o seu coraçãozinho, reaja onde você estiver, no Facebook, no Instagram. Compartilhe esse vídeo com alguém, vai ficar gravado lá no IGTV, no nosso Instagram, do Ministério Apostólico Ágape, né? Você pode buscar lá no IGTV que vai ficar gravado. Então compartilhe, salve esse vídeo e compartilhe com a palavra. Mande para alguém com a mensagem evangelística para a edificação de vidas. Muitas pessoas estão paradas, muitos profetas estão parados, mas através desta palavra de ânimo, de exortação, de encorajamento, Deus vai levantar profetas,
vai tirar da inércia, Deus vai trazer vidas, salvar vidas para a glória do nome de Jesus. Querido, seja abençoado nesta noite, nesta oportunidade, nesse momento que você está tendo acesso a esse vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero convidar a você a estarmos aqui juntos, como nós temos anunciado, segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 20 horas. Né? Alguns momentos nós estaremos ao vivo com outras séries, né? Com outros momentos de trabalho, né? Para divulgação, para profetizarmos uma palavra de Deus através dessas ferramentas que são as mídias sociais. Mas quando for isso nós vamos anunciar para que você possa estar nos acompanhando. Deus abençoe. Segunda-feira, quarta, sexta, nós temos um encontro aqui às 20 horas, tanto no Instagram como pelo Facebook. Então, que haja paz sobre a sua casa, que haja paz sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, que haja paz sobre Israel. Eu profetizo em nome de Jesus. Shalom, beijo no coração, até a próxima oportunidade, se o Senhor assim nos permitir. Shalom, Adonai.